Bom dia, prezados estudantes do Colégio Seta de Itaí. Hoje nós vamos continuar nossa videoaula com o módulo 7, frente B, falando sobre o modelo atômico de Bohr. Como vocês estão lembrados, os modelos eles foram evoluindo, desde Demócrito, depois Dalton, Thomson, e agora nós aprendemos o modelo de Rutherford, que era o modelo planetário, e o Bohr vem agora para complementar o modelo de Rutherford. Rutherford falou que o núcleo era positivo, tinha, como fala, partículas conhecidas por próton, se deve a Rutherford a descoberta do próton. A maior massa de um átomo está no seu núcleo e uma região muito grande que é chamada de eletrosfera, onde tem os elétrons. Muito bem. O que o Bohr fez? Bohr pegou essa região imensa e dividiu ela em camadas e subcamadas. Então se deve a Bohr a chamada quantificação da eletrosfera. Por que ele fez isso? Porque ele falou o seguinte, falou, se o elétron girasse de qualquer maneira, aleatoriamente, ele poderia passar muito perto do núcleo e ser atraído por ele. Então, para que isso não acontecesse, era necessário que o elétron tivesse uma órbita distinta de movimento em volta do núcleo. Tá? Então, se deve a Bohr essa quantificação da eletrosfera. Daí vem o nome mecânica quântica, né? Então, nós temos aqui os postulados de Bohr. Ele complementou o modelo de Rutherford. Então, o modelo de Rutherford ficou conhecido agora como modelo de Rutherford-Bohr. Um complementou o outro, tá? Então, ele diz o seguinte para a gente, que nós temos então, os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas circulares por energia constante. Ao saltar de uma órbita mais distante do núcleo, o elétron absorve energia e, ao retornar à sua órbita de origem, libera energia. Na mudança de órbita, o elétron absorve ou libera um quanto de energia, que corresponde exatamente à diferença de energia associada ao elétron em cada órbita. O que significa isso? Se o meu elétron está aqui girando, para ele poder saltar para um outro nível mais energético, ele não vai saltar aleatoriamente, ele precisa ganhar uma certa quantidade de energia. Essa certa quantidade de energia nós chamamos de quantum. Tá? Então, a energia que ele ganhou para ele saltar, depois ele deve compensar isso na hora que ele retorna. Então, no estado fundamental, ele ganha energia, salta para um nível mais energético. Na hora que ele retorna de novo, toda a energia que ele ganhou, ele libera na forma de onda eletromagnética na faixa do visível. Então você consegue ver a radiação luminosa que ele vai estar liberando. E isto foi muito importante para os cientistas. Por quê? Porque através de um ensaio bem simples, feito em laboratório, você aquece um elemento químico, um sal, vamos supor, de sódio, num bico de Bunsen, que é um aquecimento. Ele vai provocar essa excitação do meu elétron, ele vai saltar para outro nível mais energético, e na hora que ele retorna, ele libera a luz que vai identificar esse elemento químico. O sódio libera a luz amarela. Se fosse lítio, ele ia liberar a luz carmim. Se fosse cálcio, ia liberar a luz alaranjado. Se for estrôncio, vai liberar a luz vermelho. Então, esse comprimento de onda, essa luz liberada, ela é específica para cada tipo de elemento químico. E isso ajudou os cientistas, então, a identificar os elementos através do seu espectro, através da sua luz emitida. Tá? Então, aqui vocês têm um exemplo, aí, a camada 1, 2, 3 e 4, né, ou nível 1, 2, 3 e 4, e o espectro de linhas descontínuas. O que significa isso? Que você, conforme você vai liberando a energia, você pode saltar para uma outra camada.
E cada elemento vai ter uma assinatura, assim como nós temos uma assinatura que é a identidade, né? Cada elemento vai ter esse espectro de linhas descontínuas, que são coloridos, a gente vai ver mais para frente aí, e é como se fosse uma assinatura daquele elemento químico. E através desse ensaio, hoje os cosmólogos podem olhar, como fala, os astros no universo, e pela radiação que chega até nós, eles conseguem identificar qual é a composição química que tem numa estrela. Exemplo, o nosso Sol. Ele é uma estrela que pode produzir até ferro. Ele não produz mais do que ferro. E vocês sabem que na tabela periódica, o ferro é elemento químico de número atômico 26. Daí você fala, ué, e os outros elementos que tem na tabela? São 118. Alguns são artificiais, tudo bem. Mas e os outros naturais que estão ali? Todos eles vêm de outro sistema solar. Eles não vêm do planeta Terra, né? Eles não vêm, como chama, do nossa estrela, que é o Sol. Então, eles vieram de um outro sistema, de uma outra estrela. As estrelas são as nossas fábricas, né? As nossas usinas de átomos. Para quem ainda não assistiu, vale a pena assistir A Vida das Estrelas, capítulo 9 do Cosmos. Tá? Muito bem. Então, nós temos aqui um exercício para que a gente possa ver a aplicação disso. Ok? Aí, em fogos de artifício, as diferentes cores são obtidas quando utilizamos sais de diferentes metais nas misturas explosivas. Assim, quando se obtém a cor verde, utiliza-se cobre. Para a vermelha, o estrôncio. Explique como ocorre, na explosão, a emissão de ondas eletromagnéticas visíveis com cor característica para cada metal. Como eu comentei com vocês, você faz a excitação eletrônica do elemento químico através de um aquecimento. No caso dos fogos de artifício, é um exemplo bem clássico disso. A pólvora, ao queimar, ela dá energia para o meu elemento químico. E ele pode fazer esse salto, que nós chamamos de salto quântico. Tá? E é muito bonito que cada elemento químico tem uma cor diferente. Tá? Então aí, ó, a resposta. No momento da explosão, ocorre a liberação de energia, que excita os elétrons dos átomos desses metais. Ao retornarem para o estado fundamental, ocorre a liberação de energia na forma de onda eletromagnética. Tá? Se você quisesse complementar isso, você ia falar na faixa do visível, quer dizer, o que você consegue ver. Porque o espectro da onda eletromagnética é muito grande, né? Você tem as ondas de rádio, as ondas de TV, que você não consegue ver. Ok? A gente consegue ver simplesmente a faixa do visível. Muito bem. Continuando. Considere o esquema a seguir que ilustra as 4 primeiras camadas eletrônicas de um átomo hipotético e algumas transições eletrônicas. Muito bem. Observe então que você tem a energia e você tem as camadas. 1, 2, 3, 4. Quer dizer, estão afastando do núcleo, né? Camada mais próxima do núcleo e depois as mais afastadas. Muito bem. Ele fala para você aí, quais saltos ocorreram com absorção de energia? Quer dizer, para poder ganhar energia para saltar. É só você ver, estou num nível, estou indo para outro. Então, certamente eu precisei ganhar energia para poder ir para um nível maior. Então, é a absorção de energia. E você vai ver aqui, a absorção vai ser 1 e 2. Agora, liberação de energia vai ser, então, o 3 e o 4. Para mim ganhar energia, saltei. Para mim liberar energia, voltei ao meu estado fundamental. Tá? Chamando de E1, E2, E3, E4 a energia associada ao elétron em cada camada, escreva essas energias em ordem crescente, né? Então, você vai ver aí que E1 ela vai ser menor então do que E2, E2 vai ser menor do que E3, E3 vai ser menor do que E4. Muito bem. Como podemos circular a energia necessária para o salto 1, né? E para o salto 2? Então, é sempre a diferença, tá?
Então a diferença entre uma camada e outra vai ser o que nós chamamos de energia necessária para que o elétron salte de um nível para o outro. Por isso que lá em cima nós temos aqui no complemento nosso, ele mostra para a gente energia recebida aí. Vai ser aonde onde eu cheguei, menos aonde eu estava. Tá? A energia devolvida. Então, aí, E2 menos E1. Ok, pessoal? Então, nós podemos colocar isso também aí. O salto 1, você está vendo ali, chegou até no 4. Então, E4 menos E1. No salto 2, você vai ver aqui, ele chegou até no 3. Então, vai ser energia 3 menos 1. Sempre da onde saiu para onde chegou. Tá? Muito bem. Aqui você tem um exemplo de decomposição da luz. Quando a luz solar atravessa um prisma, ela é decomposta em seus vários componentes e obtemos assim um espectro contínuo da luz. Tá? Então a luz branca ela chega, bate nesse prisma, ela é decomposta nas cores que nós chamamos cores do arco-íris, né? Então aí você tem o vermelho, alaranjado, né, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Muito bem. E ele fala para você, ó, a emissão de uma lâmpada de hidrogênio, hélio ou mercúrio, produz um espectro descontínuo também, chamado de espectro de raias ou de linhas, ou seja, são observadas apenas algumas radiações específicas. O que significa isso? Cada elemento químico tem uma identidade nesse espectro. Então, na hora que você observa a luz solar, você tem esse espectro, está aqui. Se você observasse uma lâmpada formada de gás hidrogênio emitindo luz, você ia ter essa assinatura espectral. Se fosse hélio, essa assinatura. Se fosse mercúrio, a de baixo. Urânio, assim. Então, essas assinaturas foram dando para os cientistas um padrão. E eles começaram a identificar os elementos químicos também pela radiação eletromagnética que cada um emitia. Por isso que eu falei para você, eu posso observar uma estrela, ver a radiação que ela chega até a Terra, analisar essa radiação, ver o espectro dela e falar, olha, essa estrela produz tantos elementos químicos. Essa estrela vai produzir ouro, essa estrela vai produzir ferro, essa estrela vai produzir cobre, prata e assim por diante. O nosso Sol produz até ferro. Tá? Tudo que for acima do ferro, que está aqui na Terra, não é de origem do nosso sistema solar. Ele vem de outro sistema, ele vem de uma outra estrela, que foi lançado para o universo e foi atraído por força gravitacional e formou o nosso planeta. Tá? Muito interessante, né? Daí você para pensar, puxa vida, então se eu tenho um pedaço de ouro na minha mão, na minha aliança, esse ouro aqui não foi feito pelo Sol, foi feito por uma supernova, que precisa de um calor imenso para poder formar, né? É uma coisa louca você pensar. Por isso que nós temos o ouro, ele é tão valioso. Tá? Muito bem. Vamos ver lá então. Qual é a razão de a luz solar apresentar um espectro contínuo e os espectros de alguns materiais se apresentarem em faixa? Como podemos explicar essa diferença? Vamos lá então. A lâmpada de um elemento específico emite apenas ondas eletromagnéticas associadas aos saltos quânticos permitidos a esses elementos. Tá? Quer dizer que cada elemento químico tem uma assinatura. Cada elemento químico vai emitir um tipo de espectro. Ok, pessoal? Então, por favor, agora vocês vão fazer a tarefa certinho. E vou passar para vocês as orientações também na plataforma. Eu quero que vocês resolvam isso e respondam na plataforma, tá? Não há necessidade de vocês enviar para a gente. A gente vai passar na plataforma do Plural mesmo, que a gente vai verificar e vai ver o que vocês fizeram lá e vai anotar o que vocês fizeram. Tá bom, pessoal? Bons estudos para vocês e muito obrigado. Até a nossa próxima aula.